Olá, eu sou Virgílio Sarmento. Eu sou o João Henrique Barbosa. E eu sou Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Meus amigos e minhas amigas, é muito importante que vocês curtam, compartilhem e ativem as notificações de todos os nossos vídeos. E aí, João, qual é o nosso caso prático de hoje? Pois é, recentemente uma família de uma pessoa me procurou lá no cartório para falar que era um senhor, ele estava muito debilitado por conta de um câncer no hospital aqui em Brasília e que ele tinha uma vontade de regulamentar a situação patrimonial dele para depois da morte, né? Ele tinha uma situação um pouco conturbada, com uma ex-esposa, tinha filhos e tinha uma companheira, um atual companheiro, e ele tinha o desejo de destinar o patrimônio dele de forma a preservar o que ele construiu com a atual companheira, enfim, e também para os filhos, de maneira que ficasse tudo organizado para depois da sua morte, né? Então a família nos procurou e conversei com ele também a respeito do assunto e obviamente que eu o aconselhei a fazer um testamento, né? Para que ele pudesse dispor em um documento público qual era o desejo dele em relação ao patrimônio que ele estava deixando e que ele iria deixar muito em breve, quando do seu falecimento, que estava próximo, né? Legal. Seria o desejo dele para após a morte nas questões patrimoniais, basicamente isso. O testamento, embora muita gente conheça, já tenha ouvido falar, né? Ele ainda é cercado por muito mistério, né? Muita gente acha que, por exemplo, só pode fazer testamento quem é rico, ou só pode fazer testamento quem está velho, que está doente, né? E não, na verdade não, ele é um documento super simples, muito embora seja o documento mais solene de um cartório de notas, né? Ele é o único ato privativo de um tabelião. Todos os outros atos podem ser delegados a escreventes e auxiliares, né? Mas o único ato que só o tabelião pode praticar é o testamento, justamente porque ele é a formalização da última vontade de uma pessoa. Lá no cartório, né? O cartório é uma escola, né? Sem dúvida. E quando a gente vai, muitas vezes, fazer a leitura do testamento, as pessoas se emocionam muito, né? Eu já presenciei situações assim, muito difíceis, né? Em que a pessoa, no caso era uma senhora, até estava muito doente e tal, e ela queria deixar resolvido também essa situação financeira, patrimonial, para que não desse briga na família, né? Porque infelizmente ainda acontecem muitas brigas aí na hora da abertura do inventário. E na hora que eu comecei a fazer a leitura, ela começou a chorar muito, sabe? Assim, de emoção mesmo, né? E eu acho que a importância do testamento está justamente aí, porque a pessoa que já está num momento difícil tem aquela preocupação, meu Deus, eu não quero ir embora e deixar conflito, briga, disputa, eu quero pacificar minha família, né? Então, na hora que ela ouve a solução para aquele problema dela, ela normalmente se emociona bastante. E o sentimento que a gente tem, né, quando a gente faz a leitura de um testamento nessas circunstâncias, né, João, de uma pessoa que está doente e tal, é que quando a gente finaliza, a pessoa sente conforto. Alívio, alívio, paz, né? Você fez uma leitura uma vez lá no hospital de base, você se lembra? Sim, eu lembro, estava contigo, meu amigo. A gente foi lá no hospital de base, ela estava muito debilitada, já estava naquele hospital de apoio, que é onde só medidas paliativas é que são aplicadas, não tem mais como curar, aí a pessoa recebe só o tratamento para dor, né? Eu me lembro exatamente na hora que nós chegamos, né, dela olhar para mim e falar assim, eu estava te aguardando. Parecia que aquilo realmente era, digamos, olha, ainda bem que você chegou, porque, sei lá, já não estava mais suportando a dor, suportando estar aqui, né? Enfim, mas ao chegar no hospital e ouvir, olha, eu estava te esperando, e ela acabou realmente falecendo depois, né? Acho que foi um dia ou dois depois, Um dia ou dois depois acabou falecendo. E não são raros esses casos que a gente lê testamento, né, de pessoas que estão num estado de saúde muito debilitado. Esse caso mesmo prático eu li, que eu contei, passaram-se 3 dias, a pessoa faleceu, né, e o testador faleceu. E é o que você falou, veio um conforto de regulamentar o que acontecerá após a sua morte. Mas também há casos felizes, né? De pessoas que, por exemplo, vão viajar, né? E eu já vi pais, por exemplo, que foram fazer testamento,
e viajariam para fora em 2 aviões distintos, né? Ou tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Mas estavam felizes, iam curtir férias aí com os filhos, né? Optaram ali nessa questão de o pai vai com o filho, a mãe vai com outro filho, em voos separados, mas fizeram também um testamento. Mas foi já uma questão mais feliz, né? Eles estavam viajando e queriam apenas resguardar eventual problema. Graças a Deus não teve nenhum acidente de avião naquela oportunidade, mas foi também uma situação feliz, né? E é interessante, Felipe, você falar dos filhos, né? Porque o testamento ele não serve só para regulamentar a relação patrimonial, o que vai acontecer com os meus bens após a morte, Exato, né? exato. Ele serve também para regulamentar outros detalhes, né? Como, por exemplo, indicar um possível tutor para o seu filho, né? Pronto, onde verdade. você deixa no testamento essa indicação, né? Para que norteie o juiz que vai nomear o tutor da criança, caso, obviamente, o pai e a mãe faleçam, vamos dar esse exemplo. E aí a criança não teria com quem ficar, né? Exatamente. Você pode indicar uma pessoa para que possa ser o tutor daquela criança. E aí, obviamente, depois segue um rito do judiciário, né? Mas você vê a importância de você formalizar um testamento. Com certeza, né? E com a própria pandemia, é engraçado que, pelo menos o que eu tenho observado, é que antes as pessoas que nos procuravam para fazer o testamento eram pessoas mais idosas. E hoje você já vê o contrário, você vê pessoas também mais jovens procurando o cartório já para deixar isso de uma forma estabelecida. Olha, se eu falecer, a minha questão patrimonial deverá ser resolvida desta maneira, né? E é um instrumento muito antigo, né? Ele faz parte da história da humanidade, desde que foi formalizado pela primeira vez um ato. Essa questão da preocupação com os herdeiros, como é que vai ficar o patrimônio, né? Ela faz parte do imaginário popular, né? Eu tenho um caso curioso para contar aqui do meu ex-avô, que no ano de 1858, o senhor José Tavares de Mendonça Sarmento, deixou um testamento para os seus 12 filhos. Olha aí. Tratando de bens e direitos e etc, né? Eu vou até resgatar essa imagem aí. Muito interessante, esse testamento foi integralmente cumprido, né? E a curiosidade é que o José Tavares era padre. Com 12 filhos? Beleza. Com 2 esposas diferentes. Então eu acho que ele quis fazer o testamento para organizar a bagunça ali. Em época que não tinha televisão, né, meu amigo? Então é muito interessante a gente revisitar os nossos ancestrais e ver, né? Verdade. Que de fato aquela formalização deu tranquilidade em algum momento, organizou a vida da família, né? Agora o testamento tem algumas peculiaridades, tem algumas nuances que a gente precisava abordar aqui, pelo menos superficialmente, para que as pessoas possam entender, né? Acho que a primeira grande informação é de que eu não posso, se eu tiver herdeiros necessários, e a gente vai explicar o que é, eu não posso deixar 100% do meu patrimônio para fulano ou para beltrano, né? Então, primeiro, o que são herdeiros necessários? Se eu tenho ascendentes, descendentes ou cônjuge. Então, se eu tenho pais, avós, ou então um bisavô vivo, ou descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Se eu tenho alguém na linha ascendente ou na linha descendente de parentesco, ou se eu tenho cônjuge, ou companheiro, ou companheira. companheiro, perfeito, eu tenho um herdeiro necessário. Nessa circunstância, eu só posso fazer o testamento de metade do meu patrimônio. Não posso fazer de 100%. Agora, se eu não tiver ascendentes vivos, descendentes vivos, ou cônjuge ou companheiro, aí eu posso fazer o testamento sobre 100% do meu patrimônio, né? Outra questão interessante, muita gente tem perguntado para a gente, né? Ainda mais atualmente, em que os pets, né, os animais, cada dia ganham mais importância na vida das pessoas, né? Até em caso de divórcio, né? Exatamente, tem briga para ver quem vai ficar com o cachorro. Guarda do pet, guarda do pet. A guarda do pet, né? Então, tem muita gente que nos pergunta, né? Eu posso deixar, então, um testamento para o meu cachorro, por exemplo? No Brasil, não. No Brasil, a legislação proíbe, né? Nos Estados Unidos é permitido, no Brasil, não. Mas isso não significa que você vai deixar o seu cachorrinho, o seu gato desassistido. O que você pode fazer? Você destina o patrimônio para alguém e deixa essa pessoa responsável por cuidar do seu bichinho de estimação. Isso é legal. Então, você faz o que a gente chama, né, de doação, de testamento com encargo. Assim, olha, você vai ter direito a ficar com esse apartamento se você cuidar do meu cachorro. Tá? Então, é uma maneira
de se proteger o animal, porque muita gente realmente sente essa necessidade de deixar alguma coisa escrita para proteger o animal. Outra coisa que as pessoas também não sabem é que a gente pode destinar o patrimônio para uma empresa, para uma pessoa jurídica. Uma entidade, uma por igreja, exemplo. Acontece muito com organizações sociais, igrejas, né? Sem dúvida. Então, assim, por exemplo, eu vi um testamento de um senhorzinho, ele não tinha mais familiares nenhum, né? Ele não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha pais vivos, e aí ele deixou, achei muito bacana, e no testamento ele colocou à disposição, assim, deixando o apartamento para a igreja que ele frequentava e uma quantidade de dinheiro razoável para a cuidadora. Olha aí, E ele que legal. mencionou no testamento, ele fez questão de mencionar Que gratidão, a né? gratidão que ele tinha pela cuidadora, que esteve com ele nos últimos 20 anos. E assim, como forma de retribuí-la, eu achei muito bacana isso. Ele deixou toda Legal. a questão financeira toda para ela, sabe? Você falou de um caso que é interessante e, por incrível que pareça, me lembrei agora, neste exato momento, do testamento do meu avô. Porque o meu avô era casado, era separado de fato da minha avó, seu Sá era separado da Mas dona... não era padre não, né? Não era padre não. Ué, seu Sá era casado com dona Marina e eles se separaram de fato, né? E o seu Sá depois constituiu uma união estável, né? Que é tranquilo aí. E aí ele deixou um testamento exatamente para resolver essa situação. O que foi adquirido durante o casamento, o que foi adquirido durante a união estável, resolveu a questão previdenciária para quem deveria ser a pensão e tudo isso. Então foi importante para a minha família a figura do testamento. Como o documento realmente resolveu a situação sem litígio, sem maiores problemas. Não, e é importante a gente deixar bem claro o seguinte, que não só destinar o patrimônio, mas como ele será utilizado também pode ser disposto no testamento, né? Exato. Então, por exemplo, existem muitos pais que realizam um testamento, deixando os imóveis para os filhos e os bens financeiros, recursos financeiros, e dizem o seguinte, olha, desejo que até os 18, aos 21 anos, você não pode vender esses bens que você receberá, ou que você só viverá dos frutos dos bens que eu estou deixando, então dos aluguéis, né, dos rendimentos, das aplicações, e você não pode tocar o patrimônio principal, né, o dinheiro ou o imóvel você não pode vender. Né? É uma forma de você manter o seu patrimônio Exatamente. com a sua família. Exatamente. Né? E quais são os tipos de testamentos que nós temos Pois no é, ordenamento os jurídico? tipos mais comuns, né? O testamento público, que é esse que você faz no cartório de notas. Que é lavrado pelo tabelião. Pelo tabelião, e para ele são necessários o comparecimento do testador, que é quem faz o testamento, e duas testemunhas, tá? Que não podem ser os beneficiários do testamento. Né? Tem o testamento cerrado, que ele é um testamento, vamos chamar assim, de híbrido, né? A pessoa redige o testamento, leva ao cartório, o cartório faz um termo de aprovação, lacra esse documento e devolve para a pessoa. E anota lá, olha, o Felipe fez um testamento cerrado aqui comigo hoje e tal. O tabelião não entra muito no teor do testamento, não. O público, sim, a gente faz uma análise aprofundada para saber se aquela disposição está prevista em lei, se ela pode ser cumprida ou não e tal. Né? O cerrado não. O cerrado a gente faz uma análise mais formal, lacra o documento e devolve para a pessoa. Basicamente para saber se tem entrelinhas, Exato. se tem espaços, rasuras. Né? Já o outro tipo de testamento é o particular. O testamento particular, basicamente, você escreve, não precisa levar até o cartório, só que você precisa de 3 testemunhas e não 2 para que ele tenha validade. Né? Todo testamento, depois do falecimento do testador, ele tem que ser submetido a um juiz, né, que faz a aprovação, né, analisa os aspectos formais e dá o ok, vamos dizer assim, para que ele cumprir o testamento. Né? Exatamente. É interessante também, a maioria das dúvidas dos clientes que nos procuram é assim, então depois que eu faço o testamento, eu não preciso mais fazer o inventário? Isso é uma dúvida recorrente. E, na verdade, o testamento você resolve, mas o inventário ele é essencial. Exatamente. Né? Porque o testamento, na verdade, é uma manifestação de vontade. Essa vontade vai ser respeitada, mas dentro do inventário. Né? Então, o inventário é exatamente isso. Eu vou aqui, neste processo, dar cumprimento ao testamento. Né? E hoje em dia avançou muito. Você pode fazer um inventário em cartório também. Né? Verdade. Então, assim, algo que
é o fenômeno é uma palavra um pouquinho difícil, né? Desjudicialização, né? Tirar da justiça processos onde não há briga, não tem sentido você movimentar o judiciário, né? Para questões que não envolvem litígios. Então hoje é feito em cartório, né, João? E os requisitos, o que você poderia nos ensinar sobre isso aí? Requisitos para fazer inventário em cartório. É um assunto para outro vídeo, né? Porque é um assunto muito abrangente, sem dúvida nenhuma, mas basicamente nós precisamos ter todas as partes maiores e capazes, né? E que elas estejam de acordo com o que elas vão partilhar ali dos bens que foram deixados pelo falecido. Mas eu acho que isso é um assunto para um outro vídeo, né? Mas é interessante, Virgílio, que você falou num vídeo passado, quem não assistiu, assistam, porque é importante as diretivas antecipadas, o testamento vital. Sim. Mas é importante que você falou que o testamento ele não tem validade enquanto a pessoa estiver viva. Eficácia. A eficácia, né? A validade ele terá e a eficácia ele terá no momento da morte. Exatamente. Né? É por isso que ele pode ser revogado a qualquer tempo e alterado também a qualquer tempo, desde que o testador esteja vivo e lúcido, né? Exatamente. Então as pessoas falam assim, eu vim aqui, fiz um testamento deixando metade do meu patrimônio para um filho, mas esse filho só me deu dor de cabeça, desde então ele me trata mal, eu não quero mais deixar para ele. Posso alterar? Pode. Né? Você vai lá, revoga esse testamento, faz outro, obviamente obedecendo os requisitos, né? As duas testemunhas e a sua manifestação de vontade. E aí você destina para um outro filho, por exemplo, ou você simplesmente revoga aquilo e não mexe mais com isso, né? Então é um documento, como o Felipe muito bem pontuou, só tem eficácia, só tem efeito prático após o falecimento do testador. Até lá ele pode ser alterado, cancelado, revogado, refeito, né? Sim. Não, e Virgílio, foi engraçado você falar isso sobre o filho, né, que dá problema, enfim, é uma coisa que é interessante, que as pessoas não sabem, num testamento você pode deserdar um filho, né? Então, assim, um filho. O testamento ele realmente traz muitas possibilidades, né? João, além de deserdar, olha que situação interessante que você me fez lembrar. Eu posso testar para um nascituro, ou seja, uma pessoa que nem nasceu ainda, mas que no momento da minha morte ele esteja vivo. Ou seja, no momento em que eu fiz o testamento, eu posso indicar uma pessoa que ainda nem nasceu, mas no momento da minha morte ele tem que nascer para ter o direito de legado, né? De receber aquela parte que eu deixei para ele. Perfeito. Né? Acho que é isso, né? É isso, atingimos o objetivo de hoje, né? Esse assunto é muito interessante, vai dar margem a muita dúvida. Eu acho que as pessoas podem ficar à vontade para nos procurar. Deixar as dúvidas nos comentários, escrever, porque é muito importante esse feedback de quem nos assiste. Com certeza. Né? A gente receber as perguntas, pode falar. Como é que está o andamento do canal? Estão gostando do vídeo? Exato. E sugerir assuntos também, né? Eu acho. A gente pode com isso, né? Nosso objetivo principal é trazer o direito prático para a vida das pessoas. Então, assim, quem assistiu esse vídeo, por exemplo, vai saber o que é um testamento, o que eu preciso para fazer um testamento, quem eu devo procurar para fazer um testamento. Né? Isso pode ser a diferença entre um conflito familiar e a paz, né? em relação ao patrimônio que foi construído. Então, acho que é esse o nosso propósito, essa é a nossa intenção. Quero agradecer aqui, então, a presença de todos, a audiência de todos, e dizer que este é o Siga Direito, o canal de direito prático da internet. Siga a gente nas redes sociais para estar sempre bem informado, se inscreva no canal, acione aqui o sininho e vamos para frente. Obrigado.